Segundo a Forbes, a riqueza das 400 pessoas mais ricas da China cresceu 64% em 2020, passando de 1,29 trilhões de dólares para 2,11 trilhões de dólares. Alguns dos motivos passam pela flexibilização das regras do mercado de capitais e uma recuperação econômica pós-pandemia muito acelerada. A fortuna de mais da metade dos bilionários aumentou nesse tempo. Mas o que fazem os homens mais ricos da China? No vídeo de hoje falaremos sobre os 5 primeiros homens dessa lista. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje apresentaremos para vocês 5 bilionários da China, os 5 homens mais ricos da China. Quando a gente fala de China, normalmente a galera lembra do quê? Do comunismo. Isso. Certo? Certo. Comunismo. Comunismo! É, tá ok. Tá ok. Comunismo, né? A gente lembra de comunismo, porque é um país comunista, que é a República República Popular da China. República Popular. Comunista Tem Popular. mais coisa, né? Tem, mas é só. Mas eu não lembro Popular. mais. Mas enfim, o povo chinês que assiste, a gente acompanha, um salve pra vocês aí. Não pelo YouTube, porque não tem lá. Mas verdade, né? o povo chinês não mora na China, no caso, né? É. Que mora no Brasil e assiste a gente, tamo Que junto. confusão. Hoje a gente vai falar sobre a China, dando um outro ar, né? Mostrando os bilionários de lá, porque tem grandes investidores lá, pessoas que, inclusive, enfrentaram o governo. A gente vai contar a história de um cara aqui que enfrentou o governo da China e que até estava sumido até semana passada. E muita gente achou que era por conta disso, por ele estar enfrentando a forma da China negociar ali com a sua população, certo? Caramba, é recente? Todo mundo aqui é recente. Tem um aqui, inclusive, que ele só virou o homem mais rico da China no ano passado. Até Caramba. o ano passado, ele não tinha 98% da grana que ele tem. Caramba! Então, vocês vão ver como o cara fez quase 90 bilhões de dólares no ano passado. Certo? Qual que vai ser a meta de like de hoje? Cara, a meta de like eu queria botar 1 milhão, né? Mas. É de rico, né? É de rico, eu queria botar, né? Mas aí, vamos botar pra galera bater? Quanto? 35.580. Então, 35.580 likes e bora pro vídeo. O primeiro cara que a gente vai falar aqui é o Ri Xianjian, na 5ª posição. Ele tem 78 anos e ele tem uma fortuna de 32,2 bilhões de dólares. Caramba. É uma grana boa, né? Claro. Pra quem acha que só tem comunista, é uma grana boa que tá na mão do cara. Ele é um dos cofundadores da Midea. A Midea, que é aquela marca de ar-condicionado que ficou famosa aqui no Brasil. Ah, pode crer. Tá ligado? Eu sempre escutei Mideia, os caras falando. É tipo Midea. Pode ser Midea, Midea. Isso. Depende da forma de quem você está falando. Como eu estou falando Midea. Eu acho meio mais bonito. Mas eles criaram a Midea lá em 1968 e na época não tinha nada a ver com o que é hoje. Era uma empresa de criação de fabricação de tampa de garrafa. Nossa, nada a ver mesmo. Nada a ver com o que é hoje, mas depois foi se desenvolvendo, começou a trabalhar com alguns eletrodomésticos, principalmente com ar-condicionado aqui no Brasil. Tanto é que patrocina Corinthians e Grêmio por conta disso, certo? Que massa. Aí a torcida do Corinthians e do Grêmio conhece com certeza essa marca. Quando ele começou a empresa, ele tinha apenas 26 anos e ele começou ela com 4 mil reais. Então, não tinha muita grana, era pouca grana que ele tinha, mas foi desenvolvendo e a empresa virou dona de várias empresas e hoje ele tem mais de 200 negócios dentro da Midea. Em 2012, ele saiu da chefia da Midea, deu lugar para outra pessoa chefiar, o que é até comum. Vocês veem até nas empresas americanas isso acontecendo, lembra do Steve Jobs, que saiu da própria empresa e tudo mais. Mas ele continua sendo o dono majoritário dela, só que em 2014 a Xiaomi, que também ficou conhecida aqui no Brasil, comprou em ações 1,2 bilhões de reais, quase isso, tá? Dá próximo a isso, dá um pouquinho menos, porque é na moeda deles, mas é quase 1 para 1. Então dá 1,1 bilhão, 1 bilhão e 100 milhões, né? Entendeu? Mais ou menos por aí. E ele ganhou muita grana, obviamente, com isso tudo, né? Ele já tinha muita grana e chamou a atenção de pessoas periculosas da China, porque na China também tem bandido. Ah, não. Imagina, né? Lá onde tem uma população gigante, imagina se não tivesse ladrão. Tem que ter coisa ruim também. Isso aconteceu em junho do ano passado. Em junho de 2020, ele acabou sendo sequestrado por algumas pessoas que, obviamente, estavam visando o 5º homem mais rico do país, né? Estavam atrás dele. E quando chegaram na casa dele e sequestraram ele, o filho conseguiu ver o que estava acontecendo e fugir. E ele fugiu antes dos bandidos verem.
Ah, que E sorte. aí ele chamou a polícia foi até o local e conseguiu prender todo mundo. Mas uma parada que chama a atenção e mostra o tamanho da importância do cara é que a região de Foshan, que é onde fica a casa dele, onde rolou tudo isso, foi toda fechada. Teve um lockdown na época para poder ter a investigação da polícia sobre o caso. Caramba. Então, a gente nunca ouviu falar em lockdown aqui até agora, né? Mas lá já rolou por conta até de crime, pra você ver, né? Caramba, mas pra tu ver como é que é a investigação dos caras, né? Não, e pra tu ver como é que a China realmente respeita. Imagina, os caras falam assim, foi sequestrado o Ike Batista. Todo mundo em casa. A cagar no mato. Na quarta posição, a gente vai falar de San Pyongyang. É assim que se fala. Sampianhonha. San Pyongyang. Ai. Se for falar em português, vai ser San Pyongyang. Ah, Não, desculpa pessoal da China, eu não vou saber falar o nome de vocês. Então eu vou ficar no San, que vai melhor. ficar mais fácil Sim. do que falar o sobrenome errado. Bom, ele tem um total de 35 bilhões de dólares, um pouquinho a mais do que o anterior. E tem uma curiosidade aqui. Quando a Forbes vai fazer essas listas dos maiores ricos da China, eles contam a grana da esposa junto. Então se a esposa for muito rica, vai contribuir pro cara. E é o caso dele, certo? Ele tem 63 anos e ficou muito rico por conta da indústria farmacêutica. Inclusive, ele ajudou a desenvolver vários remédios e vários tratamentos para câncer. Tanto é que ele é considerado uma das pessoas mais importantes do combate ao câncer hoje no mundo. caramba, E cara, hoje, importante. E ele saiu da presidência da empresa dele no ano passado, em 2020. Ele saiu da presidência, mas ele ainda é muito influente lá dentro. E ele é o responsável pela empresa estar mudando o foco de medicamento para tratamento. Ele está focando agora em tratamentos alternativos para essas doenças. Ele assumiu a empresa que deixou ele muito rico, a Yansu Hengrui, lá em 1990, quando ele tinha apenas 32 anos. Isso porque ele sempre foi um aluno muito brilhante, tirava notas muito boas e sempre foi uma pessoa à frente, assim, muito pra frente, tá ligado? E lembra que eu falei que a esposa dele também era bilionária? Então, a esposa dele, a Zhong, ela em 1995 formou uma empresa também de farmacêutica, certo? E essa empresa também ficou muito rica e conseguiu o valor de 19 bilhões de dólares. Então, desses 35 bilhões de dólares, 19 são da esposa dele. Ou seja, Caramba. a maioria. É. Então, a gente pode dizer que nessa posição, os dois estão juntinhos aqui, tá bom? Sim. Mas pra lista da Forbes fica a riqueza pro cara. Porque lá eles têm essa cultura de o homem cuidar do dinheiro. Eu não sei se é a comum, né? cultura deles ou da Forbes, porque é a Forbes que fez a lista, não foi verdade, a China. também tem isso. Na terceira posição está Ma Huateng, com 63 bilhões de dólares. Aliás, metade da fortuna dele ele ganhou no ano passado, em 2020. Ele ganhou 50%, 30 bilhões de dólares nessa época. Caramba, mano. Isso porque ele é dono de várias empresas grandes. Vocês que são do game, vocês vão conhecer, quer ver? Ó? Epic Games, É o esse a gente conhece. O Fortnite, que a gente joga. Blizzard, também é pode crer. conhecida. Uhum. Riot, que é dona do LoL só, Sim. tá ligado? Pequeno, né? Garena. Então, tem muita coisa grande que tá dentro dele. Ele trabalha com tecnologia e internet, basicamente. Ele nasceu lá em 77 e em 93 se formou em ciência da computação. Na época, ele já via que dava uma grana mexer com esse lance de internet e foi focando cada vez mais. Ele conheceu o ICQ, que era um site antes. Foi a primeira rede social, se pá, foi o ICQ. Não sei falar com certeza, mas provavelmente foi a primeira rede social. E ele criou o ICQ. Na época. Era uma cópia descarada. Tá ligado. Então, tipo assim, em pouco tempo ele já tinha mais de 1 milhão de usuários, coisa que o próprio ICQ não tinha, Não assim, tinha. tá ligado? Porque a China é bem maior, Sim. convenhamos, né? E depois de um tempo, o próprio ICQ, que é o original, acabou sendo vendido para uma nova empresa. Essa nova empresa foi cobrar ele e os seus sócios que tinham criado ali o ICQ, né? E ele teve que focar em novos negócios. Foi aí que ele começou a expandir cada vez mais e abrir cada vez mais o leque, focando sempre em comunicação, rede social e jogos. Então, o cara tava tipo... Vocês podem ver que é um momento parecido com os americanos que ele Sim, entrou, né? bem isso. Que é ali no início dos anos 90, mais tardar no finalzinho ou metade dos anos 90. É uma questão de ter o conhecimento necessário, porque ele se formou para poder ter esse conhecimento, mas também de sorte, né? De estar no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e de ter a visão certa. É. Uma coisa que eles têm de igual e que vale ser ressaltada é que eles têm uma visão muito apurada e que eles são muito bons nisso, tá ligado? Eles têm um tato muito forte para ser empreendedor. Então, tudo que eles tocam, de certa forma, dá certo e vai para frente, tá ligado?
E depois que ele foi ficando grande, foi fácil ele ir engolindo outras empresas e crescendo cada vez mais o seu império. E a gente pensa, tipo assim, sei lá, o que vendem pra nós da China é que, assim, que a China é muito fechada e que lá ninguém tem noção de nada que acontece fora do mundo. Sim. E você vê que não. O cara sabia que tinha isso aqui, o cara sabia que ia ter o boom da internet, o cara tava de olho no que o mundo tava mostrando que seria tendência. Então, tipo, lá também tem os caras que são visionários. Além disso, a empresa dele, que é a Tencent, é dono do WeChat, que é uma espécie de WhatsApp que tem lá na China. E ele também é dono minoritário, aí com algumas partes, de algumas empresas famosas, como Tesla, Spotify e Snapchat. Nossa, Então, mas ele tá muito inserido no meio das grandes empresas, né? Ele já é um cara globalizadão mesmo, né? Sim. Na segunda posição, a gente vai falar daquele que era o homem mais rico da China até o ano passado, o Jack Ma. Provavelmente esse é o mais conhecido de todos. Ele tem 65,6 bilhões de dólares e ele é dono do Alibaba. Basicamente é a mesma função da Amazon, só que é um chinês, tá ligado? Da Amazon. Só que esse cara, antes dele conseguir chegar lá, ele bateu na trave muitas vezes. E a história dele é bem legal. Inclusive, esse aqui vale a pena a gente fazer uma biografia dele aqui no canal. Comente se você quer ver aí. Ele nasceu em 64 e nada foi muito fácil para ele. Por exemplo, para ele entrar na faculdade foi muito difícil. Ele tentou 3 vezes até conseguir entrar. Não foi igual o outro lá que desde pequeno era um gênio e tudo mais. Ele teve que se esforçar muito para conseguir chegar onde chegou. Tinha um local perto de onde morava que era um hotel chamado Hanzhong, que ele tinha que viajar para lá 27 quilômetros pedalando. Nossa, tá pedalando ligado? Ele ia ainda. todo dia 27 quilômetros pedalando porque sabia que lá tinha turistas. Então o que ele fazia? Ele ia lá, se oferecia de graça para esses turistas para mostrar a cidade para eles e ia aprendendo a conversar em inglês. E foi assim que ele aprendeu inglês. Tá ligado? Olha como o cara realmente é esforçado. Isso é verdade. Aí ele foi, aprendeu inglês, conseguiu ir pra faculdade depois da terceira tentativa, se formou em artes. Quando saiu da faculdade, tentou emprego em 30 locais diferentes e não conseguiu emprego em nenhum deles. Caramba, meu Deus. Esse é batalhador. Esse é batalhador. Inclusive, ele conta uma história que ele foi uma vez no KFC, tinham 23 vagas disponíveis e tinham 24 pessoas. Ele foi a única que não foi contratada. Ah, não pode ser. Meu, que azar, mano. Caramba, mano. A história dele realmente é legal. Depois ele acabou virando professor de inglês para levantar uma grana, que não foi muita grana, e foi tentando entrar em Harvard. Ele tentou entrar em Harvard 10 vezes e também não conseguiu nenhuma delas. É uma história de superação, né? Isso que eu ia falar, mano, porque o cara tentou várias vezes em várias coisas e Lembra do nunca Cafu naquela da Brahma? Porque eu sou brameiro, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Sim, Tá ligado? Podia ter o nosso querido Mark, o Jack Ma. Em 1994, pela primeira vez, ele começou a investir em internet. E logo em seguida, em 95, ele criou o ChinasPages.com, que basicamente mostrava as páginas da China pra galera dos Estados Unidos, que quisesse ver. Esse site, em menos de 3 anos, já tinha feito $800 mil pra ele. Então, foi o primeiro grande negócio de sucesso dele. Vax. Depois ele foi convidado para voltar e trabalhar para o governo da China. Nessa época, quando ele estava trabalhando no governo, ele decidiu abrir o Alibaba. Ele abriu o Alibaba no seu apartamento e colocou 18 pessoas para trabalhar com ele, que eram 18 amigos dele. É um negócio bem divertido, assim, alto astral. Lembrando o início do Mark Zuckerberg. Era o Mark Zuckerberg, né? Isso. Então, lembrava esse início do Mark Zuckerberg lá, que também tinha a casa bagunçada e tudo mais. Era ele também. Tanto é que ele tem essa vida meio bagunçada até hoje, tá? Ele é um cara que gosta de aparecer em shows, gosta de fazer grandes festas, já apareceu em filmes. Ele é um cara bem carismático e bem alegre. Então ele começou a ter destaque no cenário global de e-commerce, quando o Alibaba começou a dar certo, assim como a Amazon começou a dar certo nessa época. E eles começaram a fazer grana juntos, tanto o Jeff Bezos fazia grande lá e ele daqui. Ele foi criando outras empresas e em 2013 ele criou a Taobao, que era outra empresa. Essa empresa dele recebeu um aporte de $1 bilhão do fundador do Yahoo, de um dos fundadores do Yahoo. Então, mais uma super grana que foi pro bolso dele. Uma outra coisa que fez ele ganhar muito dinheiro foi fazer empréstimos com a grana que ele estava ganhando dentro das... Não sei se dá pra chamar de favela, mas das regiões mais pobres da China, certo? Então nesses bairros mais pobres, que ninguém tinha acesso a nada, ele começou a empreender. Ele dava dinheiro na mão da pessoa, a pessoa tinha dinheiro para abrir uma padaria. Ele dava dinheiro na mão da outra pessoa, a pessoa tinha dinheiro para abrir uma loja de roupa. E foi assim que foi acontecendo. Ele investiu dentro dos bairros mais pobres e os bairros mais pobres começaram a crescer. E todo negócio que tinha ali dentro, que dava dinheiro, ia pra ele também, uma parte. Caramba, que visionário, mano. Pô, óbvio, né? Você tem um lugar que não tem vida econômica, né? Porque não tem shopping, não tem restaurante. Não tem como girar a economia. A economia não gira naquele local. Que é hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem as favelas e os bairros mais pobres. Lá era assim também. Então ele viu aquilo e falou assim, e se eu gerar riqueza aqui dentro? Com a riqueza que eu já tenho?
se eu gerar essa riqueza e for sócio dessas pessoas, e não só for patrão dessas pessoas, elas vão ter mais interesse em desenvolver isso e vai desenvolver mais rápido para mim. Então foi isso que ele fez. Ele virou sócio de várias pessoas e ele não só emprestou dinheiro, que isso seria ser um banco. Sim. Tá ligado? Que é o que o banco faz muitas vezes. Apesar do banco não emprestar dinheiro para pobre na maioria das vezes. Sim, cá entre nós, né? É verdade. Mas qual que foi a diferença dele para um banco qualquer? Foi realmente administrar esse negócio junto com as pessoas. E como ele quebrou tanta cara lá atrás, batendo na porta e se ferrando, ele foi aprendendo e foi virando um ótimo executivo, né? E no final, ele estava ajudando as pessoas da China. Tanto é que em 2019, a Forbes fez uma lista de heróis da filantropia da China e colocou ele encabeçando essa lista. Caramba, tá que da hora, mano. Ele abandonou a chefia do Alibaba para se concentrar em outros projetos, principalmente educacionais. E hoje ele ajuda outras regiões carentes que precisam de desenvolvimento, fazendo o que ele fez na China lá também. Caramba, então, mano. Não estranhe, tá? Ó, eu tô cantando essa bola aqui agora, vocês vão ver isso acontecer em algum momento. Não estranhe as favelas do Brasil daqui a algum tempo ter bastante chinês, tá? Porque eles estão olhando para esse lado no mundo que os outros não estavam olhando. E há um método de ganho de dinheiro comprovado agora, tá ligado? Ele comprovou que esse método dá grana. Tem até uns americanos que já estão começando a fazer isso também. Não sei se por causa da influência dele ou não, mas tá virando tendência. E tomara que vire mesmo, Eu tá ia ligado? falar isso agora, tomara que vire mesmo. Porque isso, cara, isso é muito bom. Imagina se o Jeff Bezos, que tem 188 bilhões, ele pega, sei lá, desses 188 bilhões lá, que ele não tem tudo isso em grana, né? Tem boa parte em ação, tem parte que é em bens e tudo mais. Mas digamos que ele pegue lá uns 50 bilhões ou uns 30 bilhões e começa a investir nos pobres e se torna sócio dos pobres. Ele vai dobrar essa grana muito rápido, com os pobres criando negócio, gerando negócio, fazendo negócio de sucesso, né? Porque o cara que cria uma padaria, ele pode só criar uma padaria de sucesso. Ou ele pode criar uma padaria de sucesso que faz tanto sucesso que vira uma rede de padarias. Isso mesmo. E aí, quem que é o sócio? É o Jeff Bezos, é o Jack Ma, é os caras que têm a grana por trás de todo mundo. E é os caras também que sabem administrar, que nem tu disse no começo ali, que o cara, como ele tá fazendo o bagulho agora educacional, é um cara que já bateu tanta vez a cara, tá ligado? Que ele vai ensinar as pessoas a crescer do menor até o máximo. Mas a Alibaba e a Antigroup, que são essas duas empresas dele, que são as maiores, uma que trabalha com o lado de finanças e a outra que trabalha com e-commerce, foram caçadas pelo governo e foram multadas e ele teve um prejuízo de 11 bilhões de doleta. Caramba! E muita gente acha que é por causa dessa Antigroup que ele acabou sendo preso agora e ficou esses meses desaparecidos, tá ligado? Mas ninguém nem sabe se ele foi preso ou não, é tudo especulação. Tudo dedução, né? Ele só sumiu mesmo assim por um tempo, igual o MC Livinho. E na primeira posição está Zhong Shanshan. É um nome que parece realmente de desenho chinês que a gente assiste aqui, né? Verdade. Ele tem na carteira 90,8 bilhões de dólares. Nossa! 90,8 bilhões de dólares, sendo que 98% dessa grana entrou na carteira dele em 2020. Então, é um cara que vale a pena a gente estar acompanhando e vendo pra onde que ele vai. Caramba, ele ganhou tudo ano passado? Tudo no ano passado. Caramba. Ele virou o 6º homem mais rico do mundo agora em janeiro. Ele foi colocado. E em janeiro do ano passado ele não estava nem entre os 100. Só pra vocês terem uma ideia. Caramba, que loucura. Ele nasceu em 1954 e ele acabou tendo que parar de estudar quando ainda era criança por problemas lá da China, de confronto e tudo mais. E depois ele voltou a estudar para conseguir emprego. Mas ele não conseguiu nenhum emprego de muito destaque de início. Ele passou por vários empregos, foi pulando, até que ele criou a sua primeira empresa. Em 1996, ele criou a Nongfu Spring. Essa empresa fez sucesso e ela, inclusive, é a empresa que mais vende garrafas de água na China. Então, não só garrafa de água, como chá e outras bebidas de lá. Então, ele fez ali muita grana, conseguiu se tornar bilionário com essa empresa, mas em 2020, ele realmente ficou rico. Isso porque ele era o dono da maioria das ações de uma empresa chamada Beijing Wantai, que era uma empresa que trabalhava com farmácia. E em 2020 tivemos o surto desse vírus maldito. Nossa. E o que ele fez para o mundo? Ele basicamente fez testes de Covid. Então, esses testes aí, a maioria é da empresa dele. Caramba! Por isso que ele ficou rico desse jeito. Talvez a empresa dele não se sustente por tanto tempo assim lá em cima, né? Mas, ou não, né? Porque a indústria farmacêutica também sempre tá precisando. Sim. E se tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, é remédio, é medicamento, é vacina, por exemplo. E também vai que ele faça, tipo, sei lá, teste pra outras doenças, né? Ele, daqui pra frente, ele já tem uma verba muito grande, a empresa dele já valorizou demais, ele já pode pegar toda essa fortuna e todo esse poder e transformar em mercado, né? Porque agora ele pode invadir espaços onde ele não podia antes com essa empresa.
Bom, mas esses foram os nomes que a gente separou pra vocês. Eu espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa aí na pronúncia. A gente realmente não fala nada de chinês. A gente nunca parou pra falar chinês. É verdade. Então, a gente não vai nem tentar falar pra vocês, não, tá certo o jeito que a gente falou. Não tá certo. Então, é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. É nóis.